Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa manhã nós te agradecemos, Senhor. Queremos abrir o nosso coração para receber a sua palavra. Senhor, possa nos alimentar, nos fortalecer. Queremos estar atentos àquilo que o Senhor está dispensando a nós. Senhor Jesus, Senhor, venha infundir a sua vida para dentro do nosso ser. É o que nós almejamos nessa manhã, crescer um pouco mais em vida, para podermos cooperar ainda mais com o Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos falar juntos esse título, irmãos? A filiação divina. Vamos de novo? A filiação divina. Nós lemos o versículo 15 de Romanos 8. Eu quero primeiro perguntar aos irmãos se os irmãos se sentem à vontade em ler esse versículo. Os irmãos se sentem à vontade? Vocês se sentem em casa ao ler esse versículo? Vamos ler ele de novo. Vamos ler na íntegra, do jeitinho que está aqui, amém? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então nós não recebemos o espírito de escravidão. Então, o primeiro ponto, irmãos, nós já não somos mais escravos, né? Nós não somos escravos porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Aí o versículo 12 fala que, pegando um gancho no versículo 12, fala assim: pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, nós não somos mais escravos, irmãos, do pecado que habita na nossa carne. Mas continuando no versículo 15, mas recebestes o espírito de adoção, que fala, né, aqui nesse versículo fala adoção. Mas os irmãos já nos ajudaram, mostrando que nós que recebemos o Senhor, que cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito, não como filhos adotivos, né? Nós vamos tocar no início dessa mensagem sobre isso. Não somos filhos adotivos, pois a palavra que foi traduzida para adoção aqui é huiothesia, que ela seria mais bem traduzida pelo termo condição de filho. Só que como não temos uma palavra que chega próximo, né, desse termo, a nossa tradução traduziu por adoção. Mas aí os irmãos pegam uma palavra emprestada, né, que é a palavra filiação. Por que emprestada? Se nós olharmos no nosso documento, né, a CNH, o documento de identidade, nós vamos ver que lá o campo filiação, o que está lá escrito no campo filiação? Os nomes dos nossos pais, né? Então lá na minha identidade está lá Valmir Vigo, Maria Aparecida, né? E assim na identidade dos irmãos está o nome dos seus pais. Mas para que nós possamos compreender, irmãos, o sentimento, né, que há no coração de Deus, que nós antes éramos escravos, éramos distantes de Deus, uma vez que nós cremos, nós recebemos o Espírito e nos tornamos filhos de Deus. Já não somos um filho adotivo, nós somos realmente filhos legítimos. Somos filhos legítimos de Deus. Você se sente um filho legítimo? Eu e você, irmãos, nós somos um filho legítimo de Deus. O versículo 23, ele fala: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Então aqui fala novamente adoção, mas é filiação. Porque, irmãos, não haveria sentido nós vivemos a vida da igreja, passarmos por provas e tribulações, para no final de tudo nós sermos filhos adotivos, né? O coração do Senhor, ele é muito maior. O coração de Deus é que nós sejamos filhos, e esses filhos serão filhos herdeiros, né? Que irão herdar
toda a herança do Pai. Então eu e você, irmãos, nós já estamos inseridos nesse plano eterno. Como filhos legítimos, nós temos sim direito à herança do Pai. Senhor Jesus, vamos falar juntos? Assim, somos filhos herdeiros. Vamos falar mais forte? Está muito fraco, né? Somos filhos herdeiros. Uma vez no passado eu dei um exemplo aqui, né? Se alguém chegasse perto de você e falasse: agora você recebeu 50 milhões de reais. Você acredita que ia dar um pulo, né? Ia ficar alegre, já começando a pensar no que ia fazer com tanto dinheiro. Senhor Jesus. Mas às vezes a nossa relação com as coisas espirituais, ainda assim, nós temos uma reação fraca, né, irmãos? E nós nos deixamos nos distrair por pequenas coisas. O inimigo, ele é especialista, irmãos, em nos confundir e nos atrapalhar a nossa visão, atrapalhar o nosso foco. Facilmente nós nos esquecemos que nós somos filhos herdeiros, que Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Ele tem algo grandioso para entregar a cada um de nós. Mas aí nós podemos nos perguntar, né, o porquê que ainda nós trocamos essas grandiosas coisas, né? Quantas palavras maravilhosas, mas nós ainda trocamos por pequenas coisas, pequenos conflitos, né? Como o hino que nós cantamos, Senhor Jesus. Mas aleluia que no versículo 15, no final, fala que nós recebemos o Espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós, irmãos, por sermos filhos de Deus, nós podemos clamar Abba, Pai. E na maioria das vezes, não somos nós mesmos que clamamos, mas o Espírito do Filho que está dentro de nós. Ele, todo momento, ele vem nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Senhor Jesus. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que há 3 classificações de filhos. E, primeiramente, esse filho, ele é um filho teknon, que é um filho imaturo, né? Um filho criança, um filho que acabou de ser gerado. É o filho teknon. Vamos ler João capítulo 1, Senhor Jesus, versículo 12. Nós vamos ver aqui a nossa identidade espiritual, né, irmãos? Nós falamos da identidade humana, aqui está a espiritual. Se alguém te perguntar se você é filho de Deus e te pedir uma prova, né? Como você pode provar que você é um filho de Deus? Às vezes só você falando, né, eu sou um filho de Deus, talvez as pessoas não acreditam que você é um filho de Deus. Mas aí você apresenta a ele a sua identidade. Vamos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqui está a sua identidade, irmãos. Como você vai provar que você é um filho de Deus? Você pode primeiramente ler esse versículo, né? E enfatizar que todo aquele que crê, ele recebe o poder de ser filho de Deus. E aí você dá o testemunho, você vai falar que você crê no nome de Jesus. Também a sua identidade. Senhor Jesus. Mas existe alguém que não fica satisfeito com isso, né? Alguém que é contrário a tudo que Deus criou, tudo que Deus planejou, e ele usa até mesmo a palavra para poder confundir até mesmo a nossa mente, a mente dos filhos de Deus. E essa pessoa é o próprio Satanás, né? O inimigo de Deus. Ele pode, em algumas ocasiões, irmãos, em algumas situações, nos levar a pensar que nós somos apenas chamados de filhos de Deus. Ah, você é apenas chamado de filho de Deus. Olha as coisas que você ainda pratica, né? Olha as coisas que eu ainda pratico. Quem aqui nunca foi condenado por alguma atitude? Né? Com plena certeza, irmãos, se nós vivemos 24 horas no Espírito, nós jamais iremos pecar, né? Jamais iremos falhar, jamais iremos dar motivo algum para alguém nos acusar. Mas infelizmente ainda não é o nosso viver, né? Nós ainda não conseguimos viver a todo tempo no Espírito.
E o inimigo ele usa exatamente desse momento que nós não estamos exercitando o nosso espírito e que nós falhamos, para poder vir com a acusação. Você não é um filho de Deus. Olha só as coisas que você pratica, né? Olha só o lugar que você está, os lugares que você frequenta. Olha só as pessoas com quem você está saindo, né? Com quem você está convivendo. Senhor Jesus, talvez agora você não está sendo acusado, né? Ou pensando, poxa, mas eu não passo por isso. Porque agora você está exercitando o Espírito, né? Nós todos estamos no Espírito agora. Mas no momento quando acontece isso, irmãos, o inimigo ele consegue confundir a nossa mente. E às vezes até nós mesmos pensamos ou deixamos de acreditar que nós somos filhos de Deus. Por isso que a Bíblia ela é bem clara, né, irmãos? Graças ao Senhor, o Senhor ele não deixa nada de uma maneira que nós possamos ficar confusos. A Bíblia ela é clara, a palavra ela é clara. Quando surge essa situação, irmãos, surge esse tipo de dúvida, nós precisamos de continuar lendo a palavra. E aí o versículo 13 mostra para nós, irmãos, que nós não somos filhos de Deus porque foi pela nossa vontade ou foi pelo o fruto da nossa obra na carne, mas no final mostra um detalhe que nós jamais podemos esquecer. Vamos ler o versículo 13? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então por que você é um filho de Deus? Porque você nasceu de Deus. Por que você é filho dos seus pais, né? Seu pai, a sua mãe, foi porque você foi gerado deles. Às vezes tem pessoas que ficam em dúvidas, né? Quem são seus pais? Aí no mundo eles fazem aquele teste do DNA, né? Para descobrir de qual genética ele pertence, né? Quem os gerou. Esse filho, irmãos, que ainda tem dúvida de se ele é um filho ou não, esse é um filho tecnon, né? Um filho que ainda não tem a plena consciência de que ele é um filho de Deus. Um exemplo que fala no livro, né? Herdeiros de Deus, é o exemplo de um bebê. O bebê ele nasce, aí os pais biológicos começam a cuidar dessa criança. Mas se essa criança ela for retirada dos seus pais, ainda quando bem no início, né? Quando bem jovenzinho ainda, e foi entregue a uma outra família, e essa outra família começar a cuidar dele, um outro casal, desde pequeno cuidando dessa criança, se no futuro eles não revelarem para ele que eles não são os pais biológicos, essa criança ela jamais vai saber, né? Que ela não é filha realmente daquele casal. O filho tecnon ele é assim, ele ainda não tem a plena certeza. Por isso que os pais, eles dia a dia eles vão falando, né? Com a criança, com o bebê, né? Você é meu filho. Às vezes quando a criança erra, aí os pais vão até ela e falam com ela que ela não pode fazer aquelas coisas porque ela é filha deles, né? E às vezes a criança pode até julgar, né? Quando ela se torna mais consciente, ela começa até já a usar exemplos de outras famílias. Ah, eu não posso, o pai por exemplo, né? Ah, você não pode ficar na rua, filho, até 10 horas da noite. Mas aí o filho fala, mas o vizinho aqui ele fica, né? Os meus colegas todos estão brincando na rua, jogando bola até 11, meia-noite. Mas aí o que os pais vão fazer com ele? Vão lembrar ele, né? Mas você é meu filho, né? Você é meu filho, então você precisa de escutar a mim, não ficar olhando os exemplos, né? Das outras famílias, das outras pessoas. Senhor Jesus, na minha criação eu fui assim, né, irmãos? Meus pais sempre me faziam isso. Às vezes eu queria estar lá, né? Às vezes jogando fliperama. Aí minha mãe chegava lá, saía me levando pela orelha, né? Vai embora para casa. Então eu sou grato aos meus pais, né? Porque me ajudaram nessa formação do caráter. Mas trazendo isso para o lado espiritual, irmãos, os filhos de Deus hoje às vezes ficam olhando para o mundo, né? Olhando as coisas do mundo, e às vezes o Senhor ele está falando conosco a sua palavra, e nós, por não recebermos da maneira correta, nós ficamos questionando, mas no mundo se pode fazer, né? Nós ficamos olhando às vezes um padrão
que não foi um padrão estabelecido para nós. E como filhos de Deus, nós precisamos nos parecer com quem? Com o nosso Pai, né? Com o nosso Deus. Então essa condição de filho criança, irmãos, de filho técnico, ele precisa avançar. Nós já ganhamos que nós somos filhos, e isso já é muito bom, né? Você fica alegre em ser um filho de Deus? Você está contente em fazer parte da família de Deus? Você não fica alegre quando você vem à reunião e aí você vê o rosto do seu irmão, né? Como o hino que cantamos, quão bom é ver você estar aqui, né? Quão bom é te ver sorrir. Quando nós vemos o irmão também triste, né? Cabisbaixo, nós também nos entristecemos, porque o nosso coração é de ver todos os irmãos alegres, todos os irmãos desfrutando, porque nós somos uma única família, nós somos a família de Deus. Então ser filho já é algo muito bom, irmãos, é maravilhoso, mas não é suficiente ser um filho técnico, não é suficiente ainda ser um filho imaturo, né? Um filho criança. Por isso precisamos avançar. Senhor Jesus, vamos voltar em Romanos 8, o versículo 16. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou podemos ler assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos técnico de Deus. Então aqui ainda é um filho imaturo, né? Os pais ainda precisam a todo momento estar lembrando a criança que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deus também, irmãos, quando nos encontra numa situação que não o agrada, Ele também vem nos lembrar, o Espírito vem nos lembrar, né? Que nós somos filhos de Deus, que o lugar que talvez nós estamos é um lugar que não nos pertence, que é um lugar que não é devido a nós. Quando imaturos, ainda o Espírito ele precisa de vir nos lembrar. Mas quando crescermos, quando deixarmos esse estágio de filho criança, de filho imaturo, nós vamos já estar mais sensíveis ao sentimento do coração do nosso Pai. Já vamos conhecer o coração do nosso Pai. Por isso que o versículo 14, vamos ler? Pois todos os que são Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou podemos ler: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós de Deus. Ruiós, que é um filho maduro. Qual é a característica, irmãos, de um filho maduro? Os irmãos sabem? A característica de um filho que já é um filho maduro, que já cresceu em vida, né? Já está aqui mesmo nesse versículo, né? Pois todos que são guiados pelo Espírito. Então aqui já não é o Espírito que está lembrando ele, né? Que ele precisa endireitar o caminho, mas ele já tem a disposição de procurar entender qual é o caminho correto, né? Ele já tem a disposição ele já procura ser guiado pelo Espírito. Nas nossas atitudes, irmãos, no nosso viver, nós precisamos buscar a orientação do Espírito, né? A orientação do Senhor. Precisamos buscar ser guiados pelo Espírito. Você já recebeu esse Espírito para dentro de você. Você crê nisso? Uma vez que cremos, nós recebemos. Então, você tem o Espírito dentro de você, eu tenho o Espírito dentro de mim. Esse Espírito, ele precisa agora me guiar. Eu preciso estar sensível a esse Espírito. Por ser imaturo, alguém ainda precisa vir nos ajudar, né? Gálatas 4 nos mostra a misericórdia do Senhor. Por ainda não sermos maduros suficientes, na vida da igreja há irmãos maduros, né? E esses irmãos maduros são aqueles que o Senhor usa para poder ajudar os mais imaturos. Em Gálatas 4 fala sobre instrutores e curadores, não é isso? Vamos ler? Gálatas 4, versículo, vamos ler do 1 até o 7. Amém. Senhor Jesus, amém. Amém? Digo, pois, que durante o tempo é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo,
mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, nesses versículos, irmão, nós já vemos as três características de um filho. Inicialmente, o filho teknon, que ele não difere de escravo. Um filho imaturo, ele é como um escravo, ele ainda não tem direito à herança do pai, mas ele já é filho, né? Mas como filho, para alcançar a herança, ele precisa amadurecer, ele precisa se tornar um filho ruiós. No Antigo Testamento, irmãos, para que o povo ele fosse guardado de pecar, Deus ele providenciou a lei. Não é isso? Por intermédio de Moisés, Deus ele providenciou a lei para que o povo pudesse ter uma direção para não viver mais pecando. Mas a lei, ela era até quando fosse vir, né, o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, o qual ele iria concretizar a salvação do homem. A lei, ela servia como um aio, para poder direcionar, né, para poder ajudar, para poder ajustar o povo. Senhor Jesus. Mas a verdadeira salvação, irmãos, ela veio quando o nosso Senhor Jesus, ele veio, né? Quando ele pagou pelos nossos pecados. Quando o Senhor Jesus, ele veio a essa terra, ele viveu nessa terra, ele morreu, ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito, para que ele pudesse habitar dentro do homem. Então já não é algo mais exterior, né? Mas é algo interior. O Espírito está dentro de nós. Um filho maduro, ele é guiado por esse Espírito, que o conduz a ter um viver em santidade, um viver em consagração. Senhor Jesus. Mas também, irmãos, nós precisamos crer que o Senhor coloca irmãos na nossa frente para poder nos cuidar de nós, para poder nos orientar. São esses tutores e curadores. Esses irmãos são irmãos que, pela misericórdia do Senhor, não são irmãos melhores, né? Não é porque eles são bons, mas foi porque, irmãos, eles foram aperfeiçoados pelo Senhor, né? Esses irmãos que estão à frente são irmãos que passaram por experiências e eles perseveraram. Em meio às tribulações, são irmãos que perseveraram, adquiriram a experiência para poder assim ajudar os demais irmãos. Senhor Jesus. A vida da igreja, irmãos, ela é um progresso, né? É o progresso do Evangelho. O Evangelho, ele visa o quê? Trabalhar em cada um de nós, irmãos. Talvez eu me encontro numa condição ainda de um filho teknon. Mas e aí, esse filho, ele não tem esperança? O filho que é imaturo, para esse filho não haverá esperança de um dia ele herdar a herança do pai? Ele tem esperança, irmãos. Se eu ou você está nessa condição, o simples fato de você estar inserido na vida da igreja já é a plena certeza que há uma esperança para nós. Amém. A vida da igreja é este lugar, irmãos, aonde que nós estamos sendo aperfeiçoados. Aonde um filho imaturo, ele vai se tornar um filho maduro. E esse filho maduro, ele vai se tornar um herdeiro. Senhor Jesus. Os irmãos sabem que há diferença entre filho maduro e o filho que é herdeiro? Há uma diferença, irmãos. Às vezes nós pensamos que é só crescer em vida, né? É só desfrutar a palavra, estar nas reuniões, recebendo suprimento. Mas para que esse filho, que talvez já está no estágio maduro, se tornar um filho herdeiro, ele ainda precisa, irmãos, de um item, que é adquirir experiências com os negócios do pai. O filho maduro, ele precisa ter experiência nos negócios do pai.
Há em Mateus 25, não dá tempo de ler, mas há duas parábolas que retratam, né, esse aspecto, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Ou seja, 5 delas tinham azeite nas suas lâmpadas, que representa o espírito, e azeite nas vasilhas, que representa a alma. Ou seja, elas buscaram crescer em vida, elas buscaram se encher do espírito. Mas as nécias, elas se contentaram somente com azeite nas lâmpadas. Nelas creram no Senhor, receberam, se tornaram filhos, mas estagnaram. Um dia, quando ouviu-se falar que se aproximava o noivo, aí essas nécias, elas, naquele momento, elas tiveram uma reação de poder ir buscar azeite para encher as vasilhas. Mas nesse momento, irmãos, o que nós precisamos de tocar é que nesse momento já não havia mais tempo, né? É como se nós hoje estamos vivendo a vida da igreja, o Senhor está disponibilizando a nós, irmãos, tudo que é necessário para crescermos em vida, mas por ainda ficarmos preocupados com muitas outras coisas, nós perdemos o tempo em crescer em vida. Então aí alguém vai gritar, né? Nós vamos ouvir a soar a trombeta, né? E aí nós vamos perceber que nós perdemos tempo vivendo a vida da igreja durante tantos anos. Talvez vivemos, mas não aproveitamos o tempo para podermos crescer em vida. E isso, irmãos, naquele dia vai ser algo que hoje já está entristecendo o coração de Deus, mas que naquele dia, né, se nós tocarmos, quão triste ficará o coração de Deus em ter nos dado tanto tempo em viver a vida da igreja junto com os irmãos, e nós simplesmente desperdiçamos esse tempo, né? Não aproveitarmos o tempo para crescermos em vida. Senhor Jesus, nós precisamos ter uma reação, né, irmãos? Duas palavras que falam no capítulo 5, que é sermos proativos e não sermos reativos, né? Às vezes nós ficamos ainda muito estáticos, e aí alguém precisa de nos dar um empurrão, né, para nós avançarmos. Mas o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós sejamos proativos. Ou seja, precisa partir de nós, irmãos. Eu e você, nós precisamos já aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando agora, de buscarmos mais o Senhor, de crescermos em vida. E aí não crescemos apenas em vida, irmãos, mas também ter experiências nos negócios do Pai, que aí já é a parábola dos talentos. Você crê que o Senhor, Ele te deu um talento? O Senhor, Ele te deu um talento, irmãos. Às vezes nós pensamos que nós não temos utilidade nenhuma no corpo, mas isso, irmãos, tenha plena certeza que é mentira de Satanás. Satanás, ele quer fazer isso de nós, achar que nós não somos úteis, achar que nós não temos nenhuma utilidade no corpo. Senhor Jesus. Então, quero encorajar os irmãos, nós vamos ler um versículo, para você ter essa certeza, que você tem esse talento, né? Porque você tem capacidade, irmãos, de poder servir ao Senhor. Mateus 25, 15. Senhor Jesus, amém. Mateus 25, versículo 15. Senhor Jesus, amém. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Esse versículo deixa claro, irmãos, que ao menos um talento nós temos. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a capacidade de podermos, ao menos, irmãos, falarmos de Jesus para alguém, né? De pregarmos o Evangelho. Nós não podemos ter a reação que teve no decorrer dessa história aqui, né? De enterrar o nosso talento achando que ele não é suficiente. O dom que o Senhor te deu, o talento que o Senhor te deu, ele é útil para a edificação do corpo, irmãos. Nós precisamos ter uma visão ampla, né? Que eu e você não foi por acaso, né? Ou não foi porque você é bom e tem 5 talentos, ou é por acaso e aí você só tem um talento. Não, irmãos, mas é porque eu e você temos a capacidade, e o dom foi dado a nós segundo a nossa capacidade. Um encorajamento é que se você tem um talento, você pode aumentar a sua capacidade, para que o Senhor ele possa te confiar ainda mais talento. Se essa pessoa aqui tivesse procurado
negociar esse talento, no mínimo ele tinha se tornado 2, né? Porque o que recebeu 5, ele multiplicou. E o que recebeu 2, esse também multiplicou. Mas o que recebeu 1, porque achou que não era nada, ele enterrou. Então ele não, ou seja, ele podia ter levado aos banqueiros, né? Podia ter levado aos tutores e os curadores, para que esses pudessem o ajudar a exercitar esse dom. Senhor Jesus, o que eu estou querendo tocar com os irmãos é que nós temos a oportunidade, irmãos, de amadurecermos, de sermos filhos maduros e também de sermos filhos que têm experiências com os negócios do Pai. Senhor Jesus, você quer ter experiência, irmãos, com os negócios do Pai? Qual é o negócio do Pai? São as pessoas, né? Ficou claro, irmãos, na mensagem de ontem, né, na leitura do alimento diário, os negócios do Pai são as pessoas. Então o Senhor hoje, no viver da igreja, Ele está nos aperfeiçoando a o quê? A cuidar de pessoas. O nosso serviço, irmãos, ele começa quando nós nos apresentamos ao Senhor. Nós até cantamos o hino que falou isso, né? No final aqui, ó, S95, fala assim: como vamos reagir tendo tal revelação? Deus nos mostrou o seu plano. Deus já te mostrou o plano, irmãos? Amém. Deus, Ele já nos mostrou o seu plano e prazer do coração. Buscaremos dia a dia filhos bem maduros ser, tendo a expressão do Senhor Jesus. Aí vem as duas últimas linhas: nosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos a Deus, pois, oferecer. Só de virmos a uma reunião da igreja, irmãos, nós já estamos apresentando o nosso corpo, né? Já é um serviço a Deus. Nós vimos a reunião, já é um serviço a Deus. Se nós não vimos a reunião, nós estamos deixando de servir a Deus, né? Mas isso é apenas o começo, irmãos. A vida da igreja tem vários serviços, né? Às vezes você pensa que não tem um lugar para você servir, mas existe um lugar para você servir, irmãos. Você precisa de ir diante do Senhor, para que Ele te mostre, né? Aonde que você vai ter experiência com os negócios do Pai. Senhor Jesus. E servir ao Senhor não é algo fácil, né, irmãos? Servir ao Senhor não é fácil. E às vezes nós queremos ficar na zona de conforto para não termos nenhum tipo de problema, né? É muito melhor, aliás, retiro, né? Não é muito melhor, é muito mais fácil nós ficarmos na zona de conforto do que nós nos apresentarmos para servir e aí nós nos deparamos com problemas, né? Porque, irmãos, o que nós precisamos de ganhar, que a vida da igreja é um lugar onde, junto com os irmãos, nós estamos aprendendo a administrar os problemas. Às vezes achamos que vamos servir e que o servir é só mil maravilhas, né? É só coisas boas, não vai haver nenhum problema. Mas nós precisamos, irmãos, ser aperfeiçoados. Quando surgem os problemas, aí sim, irmãos, é o que o irmão Dong falava, né? O problema, ele é uma oportunidade, irmãos. Quando surge um problema, você precisa de ver ele como uma oportunidade para você poder crescer em vida. Não olhe um problema como que, poxa, mas eu estou vivendo a vida da igreja e aí surge esse tipo de problema. Não, irmãos, é na vida da igreja mesmo que vai acontecer esses problemas, para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Se nós não passarmos por tribulações, se não houver problemas, nós jamais vamos ser aperfeiçoados. Isso fica claro na experiência de Paulo, né? Paulo, ele não teve nenhum problema servindo ao Senhor. Nós vimos que no alimento diário mostrou, né? Desde João Marcos, Onésimo, os naufrágios, ser açoitado, ser mordido, né, por uma víbora. Senhor Jesus. Mas Paulo, irmãos, ele mesmo assim, ele se alegrava, né? Porque ele tinha uma visão clara que ele estava servindo ao Deus vivo. Você está servindo ao Deus vivo, irmãos. Então não desanime com os problemas. Se você ainda peca com algumas coisas, né, tropeça às vezes em uma pequena pedrinha, não desanime, irmãos. Parece às vezes até um desenho animado, né? Às vezes uma pedrinha
trupica nela e cai. E aí você acha que não tem mais jeito. Mas aí vem aquele versículo, né? O Espírito Santo, ele vem e te mostra que você é um filho. Amém. E ele te encoraja a se colocar de pé, irmãos, e continuar correndo, né? Quando nós tropeçamos e caímos, irmãos, não é para nós voltarmos atrás. Imagina você estar numa corrida, né? Está disputando ali a Olimpíada, e aí você está naquela corrida e você desequilibra e cai. Mas ali, irmãos, do ponto que você caiu, você precisa se levantar e continuar correndo. Você não vai voltar lá no ponto de largada, né? A ordem é avançar, né? Para frente vamos. Então nós precisamos avançar, irmãos. Não fica aí olhando os probleminhas, né? Gerando picuinhas. Nós precisamos estar olhando para o alvo, irmãos. Olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que está nos olhando lá do alto e nos chamando. Senhor Jesus. Vamos ler aqui a experiência de Paulo em um versículo, Colossenses 1, 24. Resumir a experiência de Paulo em um versículo não é fácil não, né? Mas nós vamos ler só esse versículo, para nós tocarmos um pouco, irmãos. Colossenses 1, 24. Amém? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo ele tinha essa visão clara, irmãos. Ele vivia em prol da igreja, em prol da edificação da igreja. O que Paulo mais almejava é ver os irmãos crescidos em vida. O que eu e você precisamos almejar, irmãos, é ver os irmãos crescendo em vida, né? Por um lado precisamos cuidar de nós mesmos, mas por outro, irmãos, nós precisamos estar intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros, e crendo, irmãos, que um dia, né, todos nós seremos apresentados como uma obra-prima de Deus. Não é obra-prima de homens, né? Não é o homem que vai fazer, ele está fazendo, irmãos. E nós precisamos cooperar com o Senhor, né? Cooperando, orando pelos irmãos, encorajando os irmãos. Às vezes surgem situações, não fique fomentando as situações, né? Leva o irmão a tocar na vida, né? Amém. Não vamos ser como aquele irmão, né? O credor incompassivo, não é isso? Poxa, o que o Senhor fez por nós, irmãos? De qual condição o Senhor tirou a mim e a você? A nossa dívida, ela era impagável. Aí quando surge uma pessoa ali, devendo apenas 100 denários, né? Uma dívida muito menor do que o que nós devíamos, e aí ao invés de nós aplicarmos a misericórdia, nós queremos condená-lo, né? E jogá-lo na prisão, até que ele pague o último centavo. Senhor Jesus, esse não é o coração de Deus, irmãos, não é o coração do nosso Pai. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos parecidos com Ele. Amém. Tenhamos um coração amoroso, irmãos. Quando chega uma situação até nós, o porquê que chegou até nós? O porquê que chegou até mim e o porquê que chegou até você? Semana passada falou para nós, né, irmãos? Nós precisamos ser os amortecedores, né? Você precisa o quê? Amortizar aquilo ali, né? Para que aquela situação sirva, para que aqueles envolvidos possam crescer em vida. Senhor Jesus, vamos ler aqui Romanos 5, 3 e 4. Senhor Jesus, amém. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, para que serve a tribulação, irmãos? É para nós ficarmos murmurando? Para chutar o balde, né? E agora não tem mais jeito, não vou mais querer mais viver a vida da igreja. Aí perdeu o sentido, né? Porque o Senhor, por um lado, Ele jamais vai deixar vir sobre nós uma carga que nós não possamos suportar. E por outro lado, irmãos, a tribulação ela é para poder aperfeiçoar-nos, para poder nos levar a crescer, né? Então, em meio à tribulação, nós precisamos exercitar a perseverança, porque a perseverança
ela vai nos dar experiência. Quantas experiências nós já não perdemos, né, irmãos? Se formos olhar de maneira bem prática no nosso viver. Às vezes vem a situação e aí nós nos esquivamos. A situação, né, o fogo vem para poder queimar a nossa impureza, mas aí o grau de temperatura vai aumentando e aí nós fazemos igual um milho, né, na panela quente, nós pulamos. Senhor Jesus, nós precisamos permanecer, irmãos, e crendo que toda situação que surge é o trabalhar do Senhor. Se nós olharmos com essa visão, irmãos, nós vamos ter uma reação diferente, né? Nós vamos ter uma reação de permitir o Senhor trabalhar. Não é ficar perguntando o porquê, né? Ah, mas o porquê que estou passando por isso? Às vezes o emprego, às vezes surge uma doença na família, surge uma situação, né? Às vezes perdemos algo material. Mas e aí? Para que serve isso, né? Não é o porquê que aconteceu, irmãos, mas é para que serve aquela situação, no que o Senhor está querendo ganhar o meu coração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça, irmãos, né? Para nós podermos praticar isso. Nós precisamos ter experiência nos negócios do Pai. E ponto que nos encoraja, nós não passamos pelas tribulações sozinhos. Não ache jamais que você está sozinho. Há alguém que está ali, né? Por um lado ele está sentado ao trono, à destra do Pai. Mas quando vem a situação, irmãos, vem o sofrimento até nós, que somos filhos de Deus, essa pessoa que está ali assentada, né? Ela está ali descansando, ela se coloca de pé para poder olhar para mim e para você. Você crê nisso? Amém. Então vamos aumentar ainda um pouco mais a nossa fé, né? Vamos ler aqui Atos 7, versículos 55 e 56. Senhor Jesus, amém. Atos 7, versículos 55 e 56. Amém? Experiência de Estevão, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então Estevão, ao ser apedrejado, irmãos, o que ele faz? Ele olha para o céu e vê o céu aberto, né? Ele viu ali Deus, mas ele viu Jesus, ele viu o homem na glória, né? E nesse momento, esse homem na glória, Jesus, ele não estava sentado, mas ele estava em pé, denotando que ele estava ali naquele momento se compadecendo de Estevão, né? Vendo o sofrimento de Estevão. Então, quando eu e você, irmãos, estamos passando por algum tipo de tribulação, olhe para Jesus, né? Porque Ele, com certeza, Ele vai estar olhando para você. E quando nós vemos o olhar do Senhor, né? Cheio de ternura, cheio de amor, nos leva ao ponto de, igual Estevão estava sendo apedrejado, irmãos. Nenhum de nós tivemos uma experiência, né? Eu já fui apedrejado, mas com uma pedra só, né? Nem machucou. Mas Estevão, ele foi apedrejado até a morte, irmãos. Olha só. Mas será que eu e você conseguimos tocar no coração aqui, nesse momento de Estevão, né? Ele sendo apedrejado, e aí ele olha para o céu, vê Jesus, ele vê o homem na glória, e aí aquelas pedras, irmãos, já não eram mais nada, né? O que eram aquelas pedras? Quando você e eu olhamos e vemos a glória de Deus, Senhor Jesus. Então existe, irmãos, essa pessoa maravilhosa que está olhando para nós, e esse olhar do Senhor jamais vai ser um olhar de condenação, mas vai ser um olhar de encorajamento, é um olhar para nos gerar vida. Senhor Jesus. Então eu queria ler só um ponto aqui para os irmãos, na página 63, do livro Herdeiros de Deus. Fala assim: quando o Senhor voltar, Ele irá entregar o reino para aqueles que se interessam pela herança. Você se interessa pela herança? Amém. Por essa razão precisamos investir nosso tempo para conhecer os negócios do Pai,
por meio da leitura da Bíblia, dos livros espirituais, das reuniões e serviços da igreja e da pregação do Evangelho. Olha quantas dicas aqui, né, irmãos? Às vezes nós falamos muito crescer em vida, mas como crescer em vida? Aqui deixa a dica para nós, por meio da leitura da Bíblia, dos livros espirituais, das reuniões e serviços da igreja e da pregação do Evangelho. Essas são as oportunidades, irmãos, para nós crescermos em vida, adquirirmos experiências nos negócios do Pai e naquele dia Ele poder confiar a nós o seu reino. Não que Deus Ele é um Deus durão, né? Que não vai entregar o reino para todos os seus filhos, mas é porque Ele precisa de alguém para Ele confiar, irmãos. Você que é um pai de família, que tem um filho imaturo, você trabalha o mês inteiro, né? Recebe o salário, você não vai entregar o seu salário para um filho de 5 anos, de 6 anos de idade, né? Um filho que não tem nenhuma responsabilidade. Deus então é assim conosco, irmãos. Ele vai confiar aos seus filhos maduros para poder administrar os negócios, né? Para poder administrar o reino. Senhor Jesus. Então vamos crer, irmãos, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. O nosso serviço ao Senhor, ele não é em vão. Por mais que surjam situações, né? Por mais que às vezes passamos por tribulações, vamos ser perseverantes, porque no final haverá um galardão, né? O Senhor, ele está desesperado, irmãos, para que nós possamos crescer logo em vida. E ele pode... Senhor Jesus. Vamos fechar aqui lendo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Senhor Jesus, amém. Vamos ler de pé, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém? Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora fala esse versículo para o irmão que está do seu lado, você vai proclamar para ele, amém? Amém, irmãos? Só para fechar agora, você vai falar uma frase para o seu irmão agora. Fala assim, ó, para o seu irmão: você tem uma importante função no corpo. Agora, irmãos, agora você vai olhar bem dentro do olho do seu irmão. Olha para dentro dos olhos do seu irmão. Você vai falar uma frase bem profunda para ele agora. Olha bem nos olhos do seu irmão. Você vai falar assim, ó: não desperdiçamos o precioso tempo na vida da igreja. O precioso tempo na vida da igreja. Jesus é o Senhor.